Referida pela Vanity Fair como o anjo condenado de Hitler, Geli Halbau era a sobrinha do Führer, cuja morte aos 23 anos foi varrida para debaixo do tapete quase tão rapidamente quanto havia chegado. Ao longo dos anos, o relacionamento dos dois passou por um intenso escrutínio, com rumores voando sobre que tipo de relacionamento exatamente os dois tinham e quais foram as circunstâncias que levaram à sua morte. Esta é a história da estranha fascinação de Hitler por sua sobrinha Geli Halbau. Bem-vindo às guerras do mundo. Angela Marie Geli Halbau nasceu na cidade de Linz, no que era então conhecido como Áustria-Hungria, em 4 de junho de 1908. Ela era uma das 3 crianças nascidas de Leo Halbau Sr. e sua esposa Angela, e foi criada junto com os irmãos Leo Júnior e Elfrida. Infelizmente, Leo Sênior morreu em 1910, quando Geli tinha apenas 2 anos de idade, e após o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, Angela se mudou com sua família para Viena. Um relatório do Office of Strategic Services, ou Office of Strategic Services, uma agência de inteligência dos Estados Unidos da América durante a Segunda Guerra Mundial, observou que Angela, a meia-irmã de Adolf Hitler, era, citando, uma pessoa bastante decente e trabalhadora. Fim da citação. Ela logo se tornou gerente de uma pensão para estudantes judeus, frequentemente expressando seu desgosto pela retórica antissemita. Walter Langer, autor do relatório, observou: alguns de nossos informantes a conheceram durante esse tempo e relatam que, nos tumultos estudantis, Angela defendeu os estudantes judeus de ataques e, em várias ocasiões, afastou os estudantes arianos dos degraus do refeitório com um bastão. Porém, no final de 1919, Hitler buscou sua irmã, que não tinha notícias dele há anos. Ela o visitou em 1924 e 1925. Angela e Geli, que na época tinha 17 anos, se mudaram depois que ela recebeu uma oferta para ser a governanta de seu irmão. De acordo com os relatos, Hitler posteriormente se afeiçoou a Geli, sua sobrinha 19 anos mais jovem. Os pais de Hitler eram primos de primeiro grau, então ter sentimentos por um parente de sangue talvez não parecesse anormal para ele. Além disso, ele era conhecido por preferir garotas jovens que ainda estavam na adolescência, descrevendo-as como sendo maleáveis como cera para que um homem pudesse deixar sua própria marca nela. Mas Hitler não foi o único a perceber o magnetismo e encanto na adolescente Geli. Aparentemente, muitos notaram. Raoul Brown, uma mulher que morava no mesmo prédio de apartamentos que a família de Geli nos anos 1920, lembrou, citação, eu estava andando pela rua fora do nosso prédio de apartamentos e ouvi ela cantando. Eu a vi e parei morto. Ela era tão alta e bonita que fiquei sem palavras. E ela me viu parado congelado e disse, você tem medo de mim? E eu disse, não, só estava te admirando. Ela era tão alta e bonita, eu nunca tinha visto alguém assim. Hitler era conhecido por Geli como tio Alf. Segundo o escritor Jesse Stevens, o relacionamento do casal pode ter começado com um homem mais velho, atuando como figura paterna para a jovem sem pai. Ele disse a Otto Wagner, seu principal conselheiro econômico, posso sentar ao lado de jovens mulheres que me deixam completamente indiferente ou realmente me irritam. Uma garota como Geli me deixa alegre e radiante. E se eu ouvir por 1 hora o seu talvez tolo tagarelar, estou livre de toda cautela e apatia. Ele disse a outro confidente, Heinrich Hoffmann, seu fotógrafo pessoal, você sabe, Hoffmann, estou tão preocupado com o futuro da Geli que sinto que tenho que cuidar dela. Eu amo a Geli e poderia me casar com ela. Bom, mas você sabe qual é o meu ponto de vista. Eu quero permanecer solteiro, então mantenho o direito de exercer influência sobre o círculo de amigos dela até que ela encontre o homem certo. O que Geli considera compulsão é apenas prudência. Eu quero impedir que ela caia nas mãos de alguém inadequado. Segundo testemunhas, não era um interesse unilateral.
Outra das futuras governantas do Führer afirmou: Geli amava Hitler, ela estava sempre correndo atrás dele. O casal era frequentemente visto desfrutando de refeições em restaurantes e espetáculos, em teatros, e Hitler até levava sua sobrinha para reuniões com ele. Ele parecia pensar que isso impressionaria seus colegas membros do partido nazista, dizendo, citação, suas esposas ou namoradas pareciam todas lavadeiras. Mas, como afirmado anteriormente, Hitler não tinha intenções de se casar com Geli. Ele acreditava que precisava ser visto como solteiro para aumentar sua popularidade entre as mulheres, enquanto também afirmava que nunca se casou porque, citação, não teria sido capaz de dedicar tempo suficiente à minha esposa, fim da citação. Em 1928, 3 anos após conhecer Geli, Hitler ofereceu à mãe dela um cargo de governanta na Berghof, sua casa em Obersalzburg. No ano seguinte, Geli mudou-se para o apartamento de Hitler em Munique ao se matricular na Universidade Ludwig Maximilian para estudar medicina. No entanto, não está claro se Geli tinha uma escolha em ficar ou não com seu tio, e o relacionamento deles era supostamente turbulento, com ambos demonstrando sinais de ciúme desenfreado. Geli ressentia o fato de seu tio entreter Eva Braun, de 17 anos, levando-a para passear de carro enquanto Hitler tinha grandes problemas com a natureza flertadora de Geli. Nos 2 anos em que Geli viveu sob seu teto, foi submetida à natureza controladora e dominadora de Hitler, que efetivamente a fez prisioneira, especialmente após Hitler descobrir, em 1927, seu envolvimento romântico com seu motorista, Emil Maurice. Henrietta Hoffmann, filha do fotógrafo de Hitler, afirmou que Geli lhe disse que preferia muito mais seu relacionamento com Emily. Citação: ser amado é chato, mas amar um homem, sabe, amá-lo é isso que a vida significa. Quando você pode amar e ser amado simultaneamente, é o paraíso. Geli já havia concordado em se casar com Emil quando Hitler descobriu sobre o relacionamento, forçou o término e demitiu o motorista. Após isso, a vida social de Geli foi muito reduzida, sendo permitida sair apenas na companhia de Hitler ou de seus confidentes mais próximos. Apesar do suposto ciúme e da coabitação, a natureza exata da relação entre Geli e Hitler é frequentemente debatida. Historiadores concordam que o homem mais velho tinha uma obsessão romântica por sua sobrinha, mas discutem se o relacionamento era sexual ou não. No entanto, alguns confidentes de Hitler acreditam que era com Ernst Hanfstaengl, um empresário e amigo próximo do Führer, observando que Geli estava disposta a se submeter aos seus gostos particulares. Ele acrescentou que ela era a única mulher em sua vida, citação, que de alguma forma ajudou a curar sua impotência e meio que fez dele um homem, fim da citação. Contudo, outros próximos do Führer acreditavam que Geli perdeu o interesse nele devido a seus gostos peculiares. Uma atriz de cinema próxima a Hitler contou ao seu diretor, antes de supostamente se suicidar, que ficou perturbada com o que ele exigia dela. Ela afirmou que ele caiu no chão e implorou para ser chutado até que ela cedeu. O oficial da seção de assalto Wilhelm Stocker comentou que Geli admitiu que Hitler, às vezes, a fazia fazer coisas em seu quarto que a deixavam enojada. Ele acrescentou que quando perguntou a ela por que ela não havia recusado, ela respondeu que, citação, ela não queria perdê-lo para alguma mulher que faria o que ele queria, fim da citação. Enquanto isso, Otto Strasser, membro inicial do Partido Nazista que mais tarde se tornou um oponente político de Hitler, estava ciente de que, citação, seu ciúme não era a pior coisa. Ele exigia coisas dela que eram simplesmente nojentas. Ela nunca sonhou que tais coisas poderiam acontecer. Quando eu a pedi para me contar, ela descreveu coisas que eu já havia encontrado em minha leitura de Psicopatia Sexualis, de Krafft Ebing, quando eu era estudante. De acordo com Strasser, que foi informado por Geli, parte dos interesses de Hitler envolvia ser urinado. Segundo o historiador Ian Kershaw,
o comportamento de Hitler em relação a Geli tinha todas as características de uma forte dependência sexual, independentemente de haver ou não um relacionamento sexual entre eles. Quanto mais tempo Geli permanecia prisioneira na casa de Hitler, mais angustiada ficava e ressentia seu tio. Ele supostamente tinha permitido que ela fosse a Viena para continuar com algumas aulas de canto, mas logo revogou a decisão, deixando Geli muito chateada. Apesar de todo o debate sobre a natureza do relacionamento dos dois, um dos sobrinhos de Hitler afirmou que, na época da morte de Geli em 1931, a família sabia que os dois haviam sido íntimos por muito tempo e sabiam que ela estava esperando. Além disso, outro sobrinho afirmou que uma das empregadas da casa lhe contou que Hitler e Geli discutiram sobre a viagem a Viena pouco antes de sua morte, e quando questionada sobre por que ela queria ir, Geli disse ao tio que estava grávida. Nunca foi estabelecido se Geli estava ou não esperando na época de sua morte, pois nunca foi realizada uma autópsia. Hitler falou pela última vez com sua sobrinha em 18 de setembro de 1931, quando disse que ela não iria para Viena. Ele foi para uma reunião em Nuremberg, mas no dia seguinte foi contatado quando Geli, de 23 anos, foi achada morta no apartamento. Ela morreu de um ferimento de tiro no pulmão. Na época de sua morte, Hitler estava à beira do poder, e a notícia de uma mulher encontrada morta em sua casa, claro, não trabalharia a seu favor, especialmente quando se descobriu que a arma de Hitler, uma pistola Walther, foi encontrada no local. Mas ele não precisava se preocupar, pois quase imediatamente o controle de danos estava sendo feito em seu nome. Segundo a equipe, a jovem cometeu suicídio devido à ansiedade por um recital de música que se aproximava. Entretanto, surgiram rumores de que ela havia sofrido abuso físico, levantando questões sobre a natureza do relacionamento do casal. Havia sussurros de que Hitler havia assassinado sua sobrinha de 23 anos, e relatórios afirmavam que ela havia sido ferida e seu nariz quebrado antes da morte. Mas os aliados de Hitler continuaram tentando abafar a história. Uma breve análise do corpo foi conduzida por um médico da polícia, após a qual foi rapidamente determinado que o suicídio foi a causa da morte. Uma investigação sobre a morte de Geli foi abafada logo em seguida e o corpo enviado para ser enterrado em Viena. Hitler posteriormente escreveu para a imprensa, alegando que não havia brigado com Geli antes de sua morte, que não era contra a viagem dela para Viena e que não era contra o noivado de sua sobrinha, embora tenha acrescentado que a mídia estava errada e que ela não estava indo para Viena para ficar noiva. Todos os tipos de manchetes da mídia surgiram nos dias seguintes à morte de Geli, incluindo um caso misterioso. A sobrinha de Hitler comete suicídio e a amante de Hitler comete suicídio, solteiros e homossexuais como líderes do partido. Este último artigo incluiu informações sobre outra mulher que supostamente teve um caso com Hitler em 1928 e posteriormente tentou tirar a própria vida. O artigo comentou que a vida privada de Geli com o futuro Führer, citação, assumiu formas que obviamente a jovem mulher não conseguia suportar, fim da citação. Ainda mais notável é o fato de que o historiador Robert Waite, usando relatórios da Office of Strategic Services, concluiu que das 7 mulheres que se sabe terem tido relações sexuais com Hitler, 6 ou tiraram a própria vida ou tentaram fazê-lo, incluindo sua parceira de longo prazo Eva Braun, que tentou o ato em 1932 e novamente em 1935. Depois disso, tudo ficou tranquilo. Como não houve investigação e o corpo de Geli foi enviado para Viena, pouco mais havia a discutir. Além disso, o partido nazista ameaçou processar ao menos um jornal, fazendo-o parar de debater o assunto por completo. Somente um jornalista persistiu em sua cruzada contra Hitler, obstinado em revelar a verdade. Fritz Gerlich estava no meio de reunir os resultados de sua investigação de 2 anos sobre a morte de Geli,
quando, em março de 1933, membros da seção de assalto invadiram seu escritório, o agrediram e queimaram todo o seu trabalho. Ele foi preso e executado no verão de 1934. Jornalistas e historiadores hoje sugerem a teoria de que Geli foi morta porque sabia demais. Ela sabia dos interesses sexuais do tio e já havia contado para várias pessoas. Como tal, ela foi eliminada para impedir que ela falasse mais. Décadas depois, a irmã de Geli revelou não acreditar que a jovem de 23 anos tinha se suicidado. E nem a mãe dela, especialmente depois que cartas inacabadas foram encontradas em seu quarto, indicando que ela estava ansiosa pelo futuro e tinha esperança na vida. Ainda assim, há outros que acreditam que ela tirou a própria vida por ciúmes de Eva Braun, ou porque estava grávida, seja de Hitler ou de seu professor de canto judeu. Também foi sugerido que membros importantes do partido decidiram eliminar Geli, já que ela era considerada uma ameaça que poderia prejudicá-los. Entretanto, muitos creem que o próprio Hitler assassinou sua sobrinha após uma briga entre eles. Apesar de ter um álibi durante o assassinato, este veio de pessoas que trabalhavam para ele. Parece razoável considerar que essas testemunhas podem ter sido forçadas ou coagidas a dar a ele um álibi. Além disso, como não houve autópsia ou exame policial da cena do crime, há muitas coisas que ainda não sabemos. As testemunhas afirmam que a porta estava trancada por dentro, mas como a porta e lock não foram examinados, não está claro se isso era verdade. Nos meses seguintes à morte de Geli, disse que Hitler caiu em uma profunda depressão. Ele teria cogitado suicídio e, em certo ponto, quase entrou em coma devido à profunda tristeza. Robert Waite escreveu o seguinte, citação: "Com a única exceção da morte de sua mãe, nenhum outro evento em sua vida pessoal o atingiu tão duramente." Fim da citação. O Confidente também comentou: "A morte de Geli teve um efeito tão devastador em Hitler que mudou seu relacionamento com outras pessoas." Hitler não compareceu ao funeral de Geli e se escondeu em uma casa às margens do Tegernsee, um lago no sul da Alemanha. O quarto de Geli no apartamento de Munique foi mantido intocado como um santuário e retratos dela foram pendurados no quarto de Hitler. Porém, Hitler não foi o único muito afetado pela morte de Geli. Sua mãe, Angela, deixou de trabalhar para Hitler e vários familiares cortaram relações com ele. O historiador William Shirer afirmou que Hitler declarou Geli como a única mulher que ele já amou. No entanto, até hoje, muitas perguntas sobre sua morte permanecem.